A paz do Senhor Jesus Cristo, do Deus Altíssimo e do Deus Espírito Santo. Eu sou Davi de Jesus Costa. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, do Deus Espírito Santo. Fui e sou, coordenador e professor da escola dominical. Sou teólogo especialista e venho através dessa mensagem para a verdadeira Igreja de Cristo alertar ou avisar a Igreja de Cristo que já vai começar, o avivamento da Igreja, o verdadeiro avivamento da Igreja de quem falou Paulo em suas cartas. O que eu tenho para falar para a Igreja de Cristo, que existem várias mensagens apocalípticas na internet. Muitas mensagens, mensagens essas que cada um interpreta da sua forma, buscando de forma exata falar sobre as escrituras sagradas, Muitos realmente estão em jejum e oração, Estão batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem revelado para essas pessoas, certo? O que vai acontecer nos finais dos tempos. Porém, irmãos, a igreja eu vejo que está cansada, porque existe muita informação em relação aos finais dos tempos, certo? Nós, os homens do tempo contemporâneo, ou no nosso tempo atual, nunca vimos nada sobrenatural em relação a demônios, a ver demônio de frente, a ver anjos de frente, e ver situações de que Jesus Cristo realmente existe, que vimos realmente o rosto de Jesus Cristo, que vimos realmente o rosto do Espírito Santo e do Deus de Israel, como é o corpo deles. Bom, o que eu tenho para falar para a Igreja de Cristo? Eu tenho recebido realmente uma visita de um anjo aqui em minha casa, certo? Por mais que a igreja não esteja fria, não esteja acreditando em alguns irmãos, porque já ouviu tanta mensagem, mas eu creio que vocês deveriam ouvir o que eu tenho para falar. O anjo Malalá falou para mim que Daniel 12 está para se cumprir. O arcanjo Miguel e os 7 anjos do Apocalipse estão no Brasil. Eles nasceram no Brasil, certo? O que acontece? Que não são mais nem 7 anjos que vão vir, no caso, que vão aparecer, mas sim 9 anjos, certo? Que vão aparecer para o avivamento da igreja, para ajudarem o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele não é só um anjo, ele é um ser celestial que tem condições de se transformar num anjo, entendeu? Foi isso que o anjo me falou, eu não estou inventando, foi isso que o anjo me falou, entendeu? Me revelou, o anjo Malalá, que o arcanjo Miguel, ele tem uma família, certo? No Brasil, tem filhos, entendeu? Tem esposa, entendeu? Veio como um homem, como um bebê, igual Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo ele não tinha barba e nem pênis, Ele era único, certo? Ele não chegou praticamente a envelhecer, não. Ele estava com o rosto que nem um rapaz de 20 anos de idade, Era um ser celestial. Então, voltando ao arcanjo Miguel, ele tem família no Brasil, certo? Foi o que o anjo me falou, eu não estou mentindo, certo? E eu não estou inventando, tá bom? Eu já jejuei 3 dias, certo? De meia-noite a 9 horas da manhã, certo? Buscando o Espírito Santo para ficar em jejum e oração, para depois não virem dizer que eu estou mentindo, tá bom, irmãos? Assim que se faz para poder buscar a revelação do Deus Espírito Santo. Então o que acontece, irmãos? E os outros anjos também estão no Brasil, estão como homens,
né? Mas não com família. Não, esses outros não. Só o arcanjo Miguel tem condições, né, de se transformar num anjo, ele é um ser celestial, né, e ter família. Ele também é chamado de Espírito da Verdade. Foi aquele que foi anunciado por Jesus Cristo, né? O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque existe o que? O Deus da mentira, que é Satanás, que manipula todas as mentes para que ninguém entenda nada, nada, nada de nenhuma mensagem, nenhum texto, certo? Então o que acontece? O que está sendo transmitido para mim em relação à mensagem da palavra de Deus, que já está chegando no final, no caso da guerra celestial. O arcanjo Miguel vai aparecer com seus filhos e vai curar muita gente, certo? No avivamento da igreja. Vai nascer braço, vai nascer perna, pessoas vão ficar jovens novamente, né? Porém, vão ter que buscar o Espírito Santo, senão vão envelhecer novamente. Por quê? Porque comendo carne de boi, frango, peixe, a carne do ser vivo, ela envelhece o homem. Foi o que foi revelado pelo anjo. Está entendendo, gente? Então a carne dos seres vivos é que envelhece a gente. Entendeu? Então Deus teve que, infelizmente, improvisar na carne deles proteína animal. É necessário que a gente continue comendo. Mais adiante eu vou explicar o que vai acontecer em relação à alimentação. Então o que acontece? O arcanjo Miguel, ele vai pregar, né? Ele é o Espírito da Verdade, e ele vai tomar o globo, porque emana dele verdade, verdade, do arcanjo Miguel. Então ele vai tomar o globo. Então ninguém vai conseguir mentir, perdão, ninguém vai conseguir manipular, né, alguma mídia, ninguém vai conseguir digitar nenhuma mentira, falar mentira, agir de forma para querer inventar uma mentira, não vai conseguir, não vai conseguir. Então o que eu tenho para dizer, né, em relação ao arcanjo Miguel? Ele é um ser de extrema paz, certo? E virá, né, para este mundo para ajudar o Deus Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo, né, a governar este globo. Por quê? Porque este globo, né, ele está praticamente tomado por Satanás. Mas Satanás ele vai perder o governo dele. A qualquer momento ele pode perder o governo dele. Por que o arcanjo Miguel ainda não apareceu? Para se cumprir Daniel 12. O arcanjo Miguel está participando de um acordo em relação à palavra de Deus, né? Aliás, não está escrito na palavra de Deus. Me perdoe, me perdoe. O que acontece? Ele foi chamado por Deus. Por quê? Porque Satanás reivindicou diante de Deus para que o arcanjo Miguel fosse judiado, né? Aí um caso humilhado, certo? Porque ele matou para mais de 500 mil bruxos, porque eles estavam querendo matar todas as crianças do mundo. Então o arcanjo Miguel mandou ver, matou tudo quanto foi bruxo. Então Satanás ficou com raiva, porque o arcanjo Miguel matou os filhos dele, entendeu? Então o que acontece? Satanás, ele é astuto, Ele sabe muito bem usar a palavra de Deus contra Deus e contra os filhos de Deus. Então, se for olhar lá em Daniel 12, lá diz: naqueles dias de angústia enviarei Miguel, o meu príncipe, né, para salvar o meu povo. Então o que acontece? Ele usou angústia contra o próprio arcanjo Miguel. Angústia. Realmente ele está passando angústia. Entendeu? Está passando angústia. Ele judiou muito dele e está judiando, né? Matéria de humilhação. Humilhação. Mas tudo bem, ele está resistente. E Deus é com ele. Deus é com ele.
Foi necessário isso. Porque quando Satanás fez esse acordo, certo, com Deus, Deus olhou para o futuro e viu que o inferno diminuiu a quantidade de pessoas, entendeu? Diminuiu muito, 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 e o céu aumentou a quantidade de pessoas. Então Deus achou bom, certo? Então o que acontece? Miguel ainda está nesse acordo, já está acabando, já está no finalzinho. E brevemente ele vai ficar livre, certo? E vai chamar os filhos dele, que estão no Brasil, e vamos começar a pregar a paz, a restaurar muitas pessoas, certo? E vai pregar sobre alimento, sobre maus costumes, bons costumes, certo? Explicar situações da Bíblia em relação a Lutero, né? Porque Lutero teve que ser arrebatado junto com a esposa dele e junto com a sua família, seus familiares. Alguns familiares não encontraram ele, não encontraram a família de Lutero, não. Existe uma outra história sendo contada sobre Lutero. Tudo bem, eles inventam qualquer coisa, né? Mas a Bíblia que ele fez, no caso que ele escreveu, a original, está lá em Jerusalém. E a outra original foi para o céu, está lá no céu. E a Bíblia que foi alterada por Satanás e os bruxos da maçonaria, o arcanjo Miguel, já me perdoe, Deus abençoou a Bíblia, abençoou esta Bíblia. Então toda a palavra usada nesta Bíblia alterada, ela é válida para Deus, certo? É válida. Acontece tudo lá que você tentar provar através dessa Bíblia atual, ela é válida, entendeu? Existem situações lá na Bíblia que, se a pessoa for perceber, realmente eles fizeram mingau em Apocalipse, certo? E colocaram coisas ali grotescas na palavra de Deus, certo? Se formos ver lá em Apocalipse, tem 2 versículos, né, que falam da mesma coisa. 2 estrelas caindo, né? Uma fala do absinto e a outra fala de novo, a estrela caindo de novo no mar. Não existe, é só um versículo. Realmente a igreja absinto vai cair, mas está repetindo 2 vezes. A outra situação é em relação ao serafim, lá em Ezequiel, né? Satanás fez um angu de caroço ali. Por quê? Porque ele criou um serafim com 4 cabeças. Cabeça de boi, cabeça de águia, cabeça de homem, cabeça de leão. Com 6 asas, né? Pés de bezerro, né? Se formos olhar para os pés de bezerro, esses pés é parecido com os pés de Baphomet, que parece um bode. Está entregando Satanás, entendeu? Deus não faria um ser de 4 cabeças. Para que eu faria um ser com cara de homem, cara de boi, cara de águia e cara como é que se diz? Cara de águia, de boi, de homem, né? E cara de leão, né? Eu já esquecendo, já é, pô, até doido, né? Tá legal. E cara de leão, tudo bem. Então o que acontece, gente? Existem essas situações que o arcanjo Miguel vai confirmar o que eu estou falando, entendeu? Só estou falando aquilo que o anjo me falou, entendeu? O arcanjo Miguel vai falar e vai confirmar, os anjos vão falar nas igrejas, vão confirmar muitas coisas da Bíblia, certo? Muitas coisas da Bíblia. Outra situação, né, que está por vir é em relação à profecia de Saraiva de Fogo, certo? O que acontece, gente? Essa profecia está para se cumprir, né? Por que essa profecia vai se cumprir? Existe muito racismo no mundo e muita falta de respeito para com o ser humano, certo? Existem países que querem dominar o globo, entendeu? Dominar o globo, na marra, na marra. Não pode ter uma briga lá adiante de um país, ele quer se meter. Tem uma lá atrás dele, lá adiante ele quer se meter. E que diz que é da paz. E não é da paz, não. Ele não é da paz, certo?
É muito falso esse país, sinceramente. E tem um outro que fala a mesma língua dele, que é falso que nem ele também. É muito racista, gente. É muito racista. Certo? Eles matam negro brincando na rua. Entendeu? Uma vez eu vi uma moça que mataram, né? A moça, ela reagiu fugindo com o carro dela. Mataram ela a tiro. Ela estava grávida. Égua! Que povo é esse, meu Deus do céu? Que policial, que autoridades é essa? Eu não vou culpar tanto o povo, porque tem gente lá que é do bem, entendeu? Tem gente lá que não é racista, mas não pode nem demonstrar que não é racista. Senão eles ameaçam, certo? Perseguem. É incrível. Então o racismo é a pior coisa que existe no mundo, gente. É a pior coisa que existe no mundo para Deus. Depois da guerra. Depois da guerra. Então o que acontece, gente? Deus tem ficado muito triste com Israel. Entendeu? Deus tem ficado muito triste com Israel. Por quê? Tem jogado, né, muitas bombas em cima da Palestina. Certo? A África falou na ONU dizendo: não jogue tanta bomba. Parou. Não faça isso. Vamos parar a guerra. Vamos ficar em paz. Não, eu tenho que vencer. Porque eu tenho que vencer. Israel está assim. Tu achas que Deus de Israel gosta de ver crianças morrendo na guerra? Não. Eles não querem nem saber da paz de Jesus Cristo. Não é assim que se vence uma guerra. Certo? Mas brevemente Deus vai mostrar, através de saraiva de fogo, que vocês são loucos. Isso que falou para mim foi o anjo Malalá. Vocês são loucos, certo? Vocês são fissurados em guerra, certo? Esse país que quer dominar o mundo junto com o outro, que fica sempre por trás, ele é cheio de ódio, essas autoridades de lá, que ameaçam até o próprio povo. Aí daquele povo que vier e contra as guerras dele, ele manda matar. É ego do povo mau, entendeu? Cheio de contradição. Não adianta ter alegria e paz, diz que tem paz, não tem paz não. Não tem paz não. Então o que acontece, gente? Deus já está por aqui. O anjo falou, por aqui. E vai acontecer essa saraiva de fogo. Entendeu? É culpa deles mesmo, eles mesmos vão se matar. Entendeu? É culpa deles. Entendeu? É saraiva de fogo e sangue. Que o povo do Brasil nunca viu. Nunca viu. O povo, né, da China nunca viu. Certo? O povo da França nunca viu. A Europa, junto com a Rússia, né, e os outros países vão sofrer. Eles vão ver essa saraiva de fogo, vão sentir na pele e vão gritar: Senhor, tenha misericórdia, né? Alguns que conhecem o Senhor, sim, vão gritar: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Infelizmente, né? Saraiva de fogo é saraiva de fogo. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, que Deus falava: parem de ser maus um com o outro. Deus falava com os profetas que iam lá, né? Deus pegou Ló, fala com o povo aí para parar com isso. Eles estão fazendo coisas feias e estão fazendo coisas assim que me aborrecem, né? É violência, né? É coisas feias. Não, não. Que isso? Vamos continuar. Então Ló, sai daí, que eu vou mandar saraiva de fogo para lá. É sal, enxofre e fogo. E foi. Mas a pessoa não acredita, não, isso é fantasia, gente, poxa, isso é fantasia, sabe? É fantasia, é fantasia, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas muita gente vai presenciar isso, certo? É triste, gente, é triste que vai acontecer. Mas quando acontecer, eu só quero ver se o homem realmente vai parar de ser racista, se vai parar de ser bruto, se vai parar de ser estúpido, se vai parar, né, de ser arrogante e egoísta, certo? Porque Deus fez o mundo para todos,
certo? Fez o mundo para todo mundo ser rico, né? Com dinheiro no bolso, vamos supor, né? Um negro, um índio e um branco. Todo mundo, todos os três ganhando 10 mil reais por mês para sobreviver. Vamos supor que Deus deixou isso para eles. Tá aí, vocês vão sobreviver com 10 mil reais cada um de vocês. Vamos aumentar para 100 mil. Cada um de vocês vai receber 100 mil, certo? Aí chega um deles e diz, não, eu não quero, né? Vou olhar para um lado, olhar para o outro, não, eu não quero. Eu quero só eu quero ganhar, certo? Eu vou fazer uma maneira aqui que eu vou ganhar 200 mil e aqueles dois ali, aquele negro e aquele índio, não pode chegar a 200 mil. Tu tá entendendo? Não pode chegar a 200 mil, certo? Só eu posso chegar a 200 mil. Não. E depois eles vão gastar toda a renda deles e eu vou dominar sobre eles. Eu vou ser superior a eles. Tá entendendo? É isso que o anjo me falou. Tá entendendo? É isso que está acontecendo, gente. Gente, vamos mudar a nossa mente, certo? Tá vindo outros tempos que o mundo vai mudar muito. Muito, 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 muito mesmo, que vocês vão ficar assim olhando espantados. Realmente Deus existe. E Ele é o dono do globo. E o patrimônio é dele. Ele criou a gente para seguir conforme a vontade dele. Certo? Ele é que é superior, não o homem. Mas se Deus aparecer no céu como ele é, vão querer mandar bomba atômica em cima dele, né? E não vão querer ouvir. Tudo bem. A última situação, a última mensagem que eu tenho para falar, que o anjo falou para mim, é em relação ao grande terremoto mundial. Perdão. Ao grande terremoto mundial que vai acontecer em Isaías, que está lá em Isaías 24, certo? Esse terremoto, né, vai ser tão forte, que os continentes vão se aproximar, entendeu? Os continentes vão se aproximar. Então o que acontece? Esse terremoto, por que está acontecendo? Vai acontecer porque Deus tem que voltar a acelerar o globo, acelerar a rotação, porque o planeta está o que? Lento. O planeta está lento. Ele está queimando e ele está congelando demais. Está queimando demais e congelando demais. Antigamente, na época de Adão, o planeta tinha 24 horas. Agora, aliás, não tinha 24 horas, tinha 12 horas, perdão. Tinha 12 horas. Agora tem 24 horas ou mais. Não é verdade? Então o que acontece? O planeta vai voltar ao normal. O clima vai voltar ao normal. Entendeu? Então Deus vai começar a mostrar a glória dele depois desse terremoto. Então depois desse terremoto, né, vai aparecer os anjos do céu para ajudar muita gente. Vai aparecer os juízes, que são outros seres celestiais, que vão aparecer para ajudar toda a gente, que vai cair muito prédio mesmo. Né? A glória de Deus vai se apresentar, vai ficar tudo colorido, né? Tudo colorido. Por quê? Porque Deus escondeu a glória dele, para Satanás não copiar. Entendeu? Senão ia confundir a mente dos cristãos. Vocês estão entendendo? Então foi necessário também Deus separar os demônios, Satanás, do homem. Entendeu? Porém, depois do terremoto, aparecendo a glória de Deus, nós vamos ver os demônios e os anjos, e também os juízes, andando para cima e para baixo, e os demônios querendo brigar com o anjo também. Entendeu? Bom, esses demônios não vão ter autoridade para tocar, né, nos filhos de Deus, nos filhos de Jesus Cristo e nos filhos do Deus Espírito Santo. Porém, os outros pecadores eles vão querer ir para cima,
dos outros pecadores, certo? Mas isto não está escrito na Bíblia, tudo isso que eu falei. Mas isso está o que? Foi revelado pelo anjo Malalá para mim. Amando do Deus Espírito Santo, amando do Deus de Israel, Jeová, Jeová Rafá, Jeová Shiré, Jeová Nissi, Olabaterei Cambasandarai, Leberei Candabaramarai, Loba Seberei Cambandabarai Delei, Seberei Candeberei Massandarai, Namarai Berei Candabarasanderei Cambarai, Bosemerei Candanderei Berei Candabarai Sambadarai Deberei, Mandabarai Galabarai. Então o que acontece, gente? Tudo isto vai acontecer, né, de forma estupenda. E a Bíblia, depois do terremoto, a Bíblia original que está aí que está lá no céu, Deus vai fazer descer e vai distribuir para o povo filho de Jesus Cristo. E o arcanjo Miguel, junto com os anjos, vão pregar essa Bíblia e vão pegar outra e fazer uma comparação. Olha esse versículo, foi alterado, olha aqui ela. Então, na própria Bíblia vai estar o versículo que foi alterado e o versículo original. Vocês estão entendendo? O versículo original e o versículo foi alterado. Se o versículo não foi alterado, vai estar junto com o original, realmente certinho. Mas se ele foi alterado, ele vai estar mostrando lá, vamos supor em vermelho, que ele foi alterado. Entendeu? Vai ser muito legal essa Bíblia quando vier lá do céu. Amém, filhos? E é isso aí, gente. Vamos se preparar. Vamos buscar o Deus Espírito Santo. A igreja tem que olhar para isso. Se existe alguma pessoa, irmãos, dentro da igreja, né? Se existe algum membro dentro da igreja que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, gente. Essa é a segunda ordem de Jesus Cristo, né? Vá e não peques mais, né? Para que nenhum mal te aconteça. Busca o Espírito Santo, rapaz. Entendeu? Essa é a segunda ordem de Cristo e as pessoas não cumprem. A pessoa chega na igreja, é batizada com o Espírito Santo. Aliás, perdão. A pessoa chega na igreja, aceita Jesus Cristo, né? Participa da escola dominical, participa do discipulado, é batizado nas águas, mas não busca o Espírito Santo. Tu está entendendo? Não busca o Espírito Santo. A igreja está o quê? Não está cumprindo com a quarta etapa, que seriam 4 etapas, né? Primeiro você pede perdão dos seus pecados, buscando Jesus Cristo numa igreja, né? Se batiza com o Espírito Santo, né? Terceiro, né? Começa a procurar se envolver com a palavra de Deus, né? E a quarta, no caso, seria o quê? O batismo com o Espírito Santo, entendeu? Se eu estiver errado, depois eu fiz um esboço legal e eu não estou muito lembrando na hora, né? Mas tudo bem, estamos numa guerra espiritual, onde Satanás sempre está querendo atrapalhar, mas calma que vamos chegar lá, tá bom? E é isso. Vocês precisam do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque Satanás, né, ele atenta àqueles que aceitaram Jesus Cristo. E ele vai sempre procurar matar, né, fazendo com que aquela pessoa peque diante de Deus. Se ela pecar, depois que ela aceitou Jesus, já era. Satanás, ele é esperto, ele sabe o pecado antigo que tu tinhas. E ele te ataca e te mata, entendeu? Então, se você for buscar o Espírito Santo, não, você bloqueia a sua mente para o pecado, entendeu? Pronto, aí você está livre da morte, certo? Vinda através de Satanás, certo? Por quê? Porque você é batizado com o Espírito Santo. Nem que você queira, o Espírito Santo não vai deixar você pecar. Você está entendendo? Então busque o Espírito Santo, gente. Busque igreja. Irmãos de dentro da igreja que ainda não foram batizados, façam um esforço, gente. Jejue, né? Jejue de meia-noite a 9 horas da manhã, né? Peguem em 3 dias, né? O jejum de meia-noite a 9 horas da manhã, né? No terceiro dia, peça para Jesus Cristo de batizar com o Espírito Santo.
no terceiro dia. Orações de 5 minutos dentro do quarto, entendeu? Leia a palavra de Deus, né? Busque escutar música de adoração, né? Ao Espírito Santo, ao Deus Altíssimo, a Jesus Cristo, entendeu? Então o que acontece? Tem muitos irmãos dentro da igreja que não estão batizados com o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo está falando para irmãos, irmãos, não lutem artes marciais. Por quê? Porque quem inventou foi os demônios, certo? Não lutem artes marciais e tem irmão da igreja lutando artes marciais. Não seja racista, irmão. Não seja racista e tem irmão sendo racista. Irmão, apara a tua barba, está muito grande a tua barba, apara a tua barba. Quem fez a barba foi Satanás, que ele alterou o DNA do homem. E Satanás, como ele está dominando o globo, ele manda ordens para todos os homens gostarem de ter barba e ter tatuagem pelo todo o corpo. Entendeu? Então o que acontece? O Espírito Santo tem convocado aos membros da igreja, né? Da verdadeira igreja de Cristo. Qual é a verdadeira igreja de Cristo? É aquela que aceita o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Certo? Não é esse negócio, eu já tenho o Espírito Santo. Aí a irmã chega assim, o que ficaria um negro ser presidente do Brasil? Ah, mas que isso? Ele não merece, ele não merece. Não é assim. Se eu pregar, eu vou falar a verdade, né? É para trabalhar com o toma o microfone da mão, entendeu? Então, o que acontece? Tem isso, certo?
aí, gente. Certo? E o anjo do Senhor, chamado Arcanjo Miguel, vai cumprir Daniel 12, certo? E vai mostrar para a igreja o quanto Deus é bom e misericordioso. Amém? Fique com o Senhor Jesus Cristo, com o Deus Altíssimo e com o Espírito Santo. Amém? Até mais.